Pós-rodada aqui no Futebol Simples, é sem dúvida o melhor pós-rodada. Fala, meus amigos do Futebol Simples, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, a gente vai lançar uma enquete aqui, por favor, responda nos comentários. Quem volta antes, Denis ou Neymar Júnior? E se você quiser colocar quem jogou mais também, quem viu o Denis jogar, né? Fala que. Boa! Fala, meus amigos, estamos juntos. Vamos falar agora da quarta rodada do Brasileirão, né? Uma rodada, hein, rapaziada? Que rodada, hein? Tiveram jogos muito interessantes, algumas reviravoltas, né? O pacto ali continua, né? Ali tá sempre presente, né? Então, assim, foi uma rodada muito interessante, rodada que alguns, né, mais vão demitir mais treinadores aqui. Então, vamos junto, né? Vamos falar dessa rodada, começando pelo grande jogo da rodada, né? Quando tem confronto direto ali pelo título, a gente já, né, não tem outro jogo que pode ser melhor. Internacional e Palmeiras. Internacional 0, Palmeiras 1, rapaziada. Então, assim, o Palmeiras que começou, teve aquele revés ali no Campeonato Paulista, já não estava muito bem no mata-mata. Começa o brasileiro, né? Ali meio devagar. Porém, foi lá e na hora que precisa, o time aparece. Técnico muito bom. Que técnico bom foi o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. Foi lá buscar uma vitória contra o Inter. Palmeiras fazendo um jogo muito seguro. Um jogo ali dando pouquíssima brecha. E aí o time adversário vai ali naquela sanha de tentar furar, porque o Inter é um grande time, né? O Inter não é time qualquer. O Inter é um dos melhores times do Brasil, é um time que está disputando o título. O Inter tentando aqui, né, sair daquela arapuca ali do Palmeiras, até que acaba dando umas brechas, né? E essa brecha fatal, lançamento de Gustavo Gomes, Richard Rios ali, o lateral esquerdo, né, acabou perdendo tempo. Richard Rios foi mais inteligente. Tem a perna, aquela perna daquele personagem Dawson do Street Fighter, né, que não jogou. Se não é do seu tempo, aí você pesquisa o Dawson do Street Fighter, aquela perna gigante. Conseguiu vencer. E aí também tem ali, no futebol, a gente não pode olhar só para a bola, né? Ali no outro lado do campo, Facundo Torres estava indo para um campo aberto ali, o pessoal largou ele sozinho, e aí recebeu a bola para fazer o gol. Palmeiras, então, né, campeonato simplesmente espetacular do Palmeiras, né, nessas 4 rodadas. Começou, estava num momento ruim, empatou um jogo com o Botafogo, até podia ter ganho o jogo no final, mas conseguiu um empate. Tava num momento ruim, mas foi lá e venceu do esporte. Com a ajuda da arbitragem, do jeito que foi, mas venceu. Né? O Palmeiras foi lá, teve o pênalti, foi lá, fez o gol, venceu o jogo, 3 pontos. E aí já melhorou contra o Corinthians e agora no jogo que precisava, o confronto direto que a gente fala que é tão importante, o Palmeiras foi lá fora de casa e venceu o Internacional, né? A gente falou no último campeonato muito que o Palmeiras acabou perdendo os confrontos para o Botafogo, né? Acabou não conseguindo ganhar dos times de cima, e esse ano já mostrando aí, né? O time que sempre está melhorando, foi lá e venceu o Internacional. Nossa, o Internacional fez um bom jogo, né? Assim como o Fortaleza, que não conseguiu vencer, mas mais um bom jogo. Time que está com nível de jogo. Realmente, eu acho que foi uma diferença de maturidade entre os times. Um time num trabalho bem mais longo contra um time num trabalho, né, mais novo. Time, né, talvez fosse o Palmeiras no lugar do Inter, o Palmeiras não ia também para cima, não ia querer vencer, ia segurar o empate, ia sair feliz, né? O Inter quis vencer, acabou tomando ali o gol, né? Mas também não apaga aí o bom campeonato que vem fazendo Internacional e mantém o Internacional ali na briga, né? Sem problema nenhum. Só que agora, né, com esse revés contra o Palmeiras fora de casa, aí já fica um pouquinho mais difícil, vai ter que dar algum jeito. Ou vai ter que fazer uma campanha espetacular contra os times, ou vai ter que ir lá na casa do Palmeiras buscar esses 3 pontos de volta. Então, assim, pô, começamos muito bem essa rodada. Palmeiras foi uma rodada que teve vários jogos na mesma hora ali, né, rapaziada? Então, né, foi difícil ali um pouco de acompanhar, mas esse jogo com certeza foi o jogo top da rodada. E aí depois teve um jogo que esse aconteceu ali na quinta-feira, então foi só ele, Cruzeiro e Bahia, né? Outro confronto direto, agora esse pela Libertadores, que surpreendeu todo mundo, rapaziada. Então, ali, véspera de feriado, o pessoal foi viajar, ninguém foi no estádio, acho que pouca gente viu o jogo. E aí, o Cruzeiro, do nada, ali ele liga um modo ali que a gente não conhecia
enfiou 3-0 no Bahia, rapaziada. Então, assim, o Cruzeiro, né, a gente já tava com vontade de trocar o Cruzeiro de prateleira, pô, o Cruzeiro dá uma resposta aí, uma resposta muito com base na defesa. Então, assim, nesse futebol de hoje, né, com a regra de impedimento, né, que qualquer partezinha do corpo ali à frente o atacante está impedido, campo que diminuiu, né, o seu tamanho, né, tá mais estreito, né? Então, assim, com isso, fica muito mais fácil um time ele melhorar na questão defensiva, né? Do que na questão ofensiva. A questão ofensiva, inclusive, foi mais difícil, né? Dificultou é difícil para os atacantes. Então, na questão defensiva, o time consegue melhorar mais rápido. E aí, essa foi a resposta do Cruzeiro. O Cruzeiro marcou muito forte o Bahia, de um jeito que o Bahia não estava esperando. O Bahia não sabia que ia enfrentar esse tipo, não estava preparado para um time. O Cruzeiro jogou muito, o Cruzeiro marcou muito. Assim, foi realmente um jogo que totalmente fora da curva. Acho que é o grande jogo do Cruzeiro aí desde que o Cruzeiro foi vendido aí pro Pedrinho, né, do supermercado BH. Então, assim, foi realmente, não sei se muita gente viu, mas quem viu ficou com medo aí, rapaziada. Aí o pessoal tá com medo do Cruzeiro agora, né? O Cruzeiro que acabou trocando ali, tirando jogadores mais técnicos para apostar em jogadores ali que estão melhor preparo físico e funcionou muito bem. O Caio Jorge fez 2 gols aí. Foi realmente uma aula ali de marcação-pressão ali. O Bahia, que é um time que geralmente ele enfrenta esses times de marcação-pressão, então ele sabe o que fazer. Nesse jogo tá todo mundo perdido. Então, assim, foi uma surpresa muito grande ali para todos, né? Acho que até para o torcedor do Cruzeiro, até para a gente que analisa, o Cruzeiro dá essa volta por cima, né? Nessa rodada. Né? Então, um jogo muito um em cima do outro, né? Não fez um grande jogo contra o São Paulo, e aí vai na terceira rodada, perdão, na quarta rodada, e vai lá e ganha muito bem do Bahia. Né? O Cruzeiro que já tinha vencido o Mirassol, agora com mais uma vitória, empatou com o São Paulo, então tá pontuando bem, né? Aquilo que a gente fala, né? Se o time não estava jogando bem, mas pelo menos foi buscando os pontos, buscou um ponto contra o São Paulo fora, venceu ali o jogo obrigatório contra o Mirassol em casa. E aí, quando o time encaixa, mais 3 pontos, e aí não só 3 pontos, mas o ânimo renova, né? Então, o Cruzeiro aí que a gente colocou na segunda prateleira ali do campeonato, né? Não briga por título, mas briga ali pela Libertadores. O Cruzeiro fez uma grande partida. Em relação ao Bahia, vai ter muita dificuldade se não colocar o brasileiro como prioridade. O Bahia não tem time para disputar Libertadores e Brasileiro. Vai sofrer em algum lugar. Os caras estão gostando, né, de jogar Libertadores, né? Não jogava há muito tempo, mas assim, né? Então vai ter que ver essa questão. O Bahia, né, para poder ter uma boa campanha, porque se ele não for campeão da Libertadores, aí vai ter que buscar essa vaga no Brasileiro. E aí talvez tá ficando um pouquinho para trás. O Bahia não conseguiu nenhum grande resultado aí no campeonato, né? Conseguiu empatar contra o Corinthians, mas contra o Corinthians reserva, o Bahia não foi um grande resultado. Empatou com o Santos fora de casa. Esse não é um resultado ruim, mas também não é um grande resultado, né? Até pelo que o Santos estava jogando. Agora, né, não conseguiu vencer do Mirassol e agora perdeu, tomou 3-0 num confronto direto com o Cruzeiro, tomou um cacete. Então, parabéns pro Cruzeiro. Cruzeiro, né? Fiquem de olho no Cruzeiro. Vamos ver na próxima rodada se realmente, né, foi uma questão específica ou se tem uma evolução acontecendo. Se chegar essa evolução a tempo, aí o Cruzeiro com certeza vai brigar muito forte aí no Campeonato Brasileiro. Aí outro confronto direto que teve foi aí já na parte de baixo da tabela, entre Sport e Red Bull Bragantino. E aí o Sport foi perder de novo. Que aí se complicou o Sport. Sport mais uma derrota ali no campeonato, derrota em casa, derrota em confronto direto em casa é complicado, né? Esporte que teve alguns problemas aí com a arbitragem no campeonato, né? Mas não tem essa, né, rapaziada? Tem que ir lá, né? Vários times aí, o que mais tem no campeonato é erro de arbitragem, né? Mas assim, você tem que ir lá e conseguir, né, se impor, principalmente confronto direto, principalmente em casa. O esporte não conseguiu, o Red Bull, né, conseguiu fazer um gol, né, conseguiu achar um gol ali e o Sport acabou perdendo mais um jogo, né? Então, Red Bull vencendo mais um. Red Bull tinha vencido o Botafogo já, né? Fez um jogo com o Fluminense que ele perdeu, mas que apresentou futebol e buscou ali um empate contra o Ceará na primeira rodada. Então, assim, conseguiu aqueles pontos contra o Ceará na primeira rodada que não conseguiu vencer.
ele busca fora de casa contra o Sport. Então, assim, tá fazendo uma campanha ótima também o Red Bull, né? Pensando aí nessa briga contra o rebaixamento, Red Bull muito, né, se encaminhando bem ali, né? Começando, largando bem, na verdade, né? Não caminhou nada, mas largou muito bem, enquanto o Sport larga muito mal. E quando você larga muito mal, é complicado nesse campeonato. É um campeonato que é muito psicológico, né? Então o Sport acaba, putz, vai próximo jogo, Corinthians fora. Tem que ganhar. Aí você vai já vê já a complicação do campeonato. O Sport largou mal, né? Vai ter que dar uma melhorada, enquanto o Red Bull largou bem, né? Apesar ali de começar aquele 2-0 para o Ceará, né? O Red Bull foi, buscou, conseguiu vencer o Botafogo, então assim, o Red Bull tá de parabéns aí, né? Faz uma boa largada, e uma boa largada é sempre fundamental nesse campeonato, muito pela questão psicológica, né, rapaziada, para manter o time tranquilo ali, né, aproveitando ali as falhas dos adversários e não falhando ali para os adversários aproveitarem. Então aí parabéns também para o Red Bull. Agora vamos para os outros jogos, né, que não foram confrontos diretos. Aí teve um grande show da rodada, que foi Flamengo e Juventude, né? 6-0, puxa vida. Falei tão bem do Juventude no último vídeo. Juventude foi lá e tomou de 6, rapaziada. Mas assim, pro lado do Juventude, começar falando do Juventude para falar mais rápido, né? Que o torcedor acho que nem quer saber muito, né, quer abstrair esse jogo. Cara, venceu os jogos que importava. Esse jogo aí, fosse 1-0, fosse 6-0, é 0 ponto. Entendeu? Então, fica tranquilo, Juventude aí, né? Tomou um chocolate, não viu a cor da bola, né? Foi muito difícil o jogo ali. Né? O time entregou, certa hora se entregou ali, realmente se entregou para a superioridade do Flamengo, que vem jogando aí o melhor futebol do campeonato, aí acabou perdendo o jogo. Então, Juventude é isso, né? Olhar para os jogos que importam mais, foram jogos que ele venceu também conseguiu largar muito bem. Então, assim, não tem muito o que falar. Só realmente abstrair esse jogo, esquecer, tomar ali a pílula azul ali, rapaziada, esquecer dessa partida, esquecer da realidade e voltar ali pro campeonato dele ali, que é vencer os times de baixo. E aí o Flamengo, né, mais uma vez mostrando sua superioridade, ganhar de 6 aí, qualquer time é muito difícil no futebol hoje, né, futebol muito nivelado, o Flamengo atropelou, né, foi um grande jogo, pena que não tá enchendo, né, o Maracanã, pô, a maior torcida do Brasil aí, estádio não enche, né. Ô presidente, vamos baixar o preço aí do ingresso, meu amigo, pelo amor de Deus, para ver o Maracanã lotado. Mas é isso, Flamengo goleando, né, não tem também nem muito o que falar também do Flamengo, foi realmente um show, né, vamos colocar Pedro de volta, né, fazendo gol, pô, muito legal isso, centroavante aí espetacular, que ele abrilhanta demais o campeonato, né. Pois tem uns caras que não pode machucar, rapaziada. Esses caras não podem machucar. Esse Pedro é craque demais, pelo amor de Deus. E aí, Flamengo 6, Juventude 0. Né? Parabéns pro Mengão também. Mengão tá no melhor nível do campeonato. Né? Tá empatado ali com o Palmeiras em pontos. Né? Uma hora vai chegar esse confronto aí. Isso aí vai parar o campeonato, hein? Legal demais a gente ver, né? Porque geralmente eles estavam se desencontrando, né? Um jogava brasileiro, outro jogava Libertadores, outro tá. Agora eles vão se encontrar, vai ter um duelo entre os dois aí pelo brasileiro. Esse brasileiro promete muito, rapaziada. Tem que acompanhar desde agora, acompanhar aqui no Futebol Simples aqui, né? Que aqui é o resumo, né? Que é para você entender o campeonato, ali os meandros do campeonato. Você olha a tabela e você vê lá, o Ceará tá no G4. Pô, porque largou bem. Mas não quer dizer que o Ceará vai brigar pelo G4, né? Então, aqui você entende bem isso. Tá bom? Então, Flamengo, parabéns, Juventude, esquece o que aconteceu lá, volta pro campeonato dele também, que não vai ficar mal. Aí teve outro time que tá brigando pelo título, que, assim como o Internacional, pela segunda rodada seguida, dá uma ali daquela, né, rateada. Nosso Botafogo empatou com São Paulo. Aí empatou com São Paulo, né? Foi um resultado, buscou um empate ali, mas acho que pelo nível de jogo dá uma preocupada, né? Acho que essa é a diferença entre Botafogo e Internacional. Internacional, apesar de não ter conseguido os resultados, não está mostrando um nível de jogo de quem pode brigar pelo título, quem pode passar os 70 pontos. Agora, o Botafogo não tá. O Botafogo, né, nesse momento, né, comecinho de campeonato,
é a largada, mas não consegue largar tão bem o Botafogo, né? Ele acaba tanto nos resultados, mas principalmente no nível de jogo, né? Então, assim, recebeu o São Paulo, que é um time que no momento não tá bem, tá esfacelado, time que na real não tá ganhando de ninguém, né, fazendo São Paulo. E aí recebe o São Paulo e não consegue ser superior ao São Paulo no jogo, né? Então o Botafogo ele conseguiu encurralar o São Paulo só quando o São Paulo estava com o resultado a seu favor, né? Então assim, aí né, o próprio São Paulo, né, vou marcar atrás, que também não resolve para o São Paulo tenta segurar os jogos e não consegue, né? Tem essa questão. Mas assim, para o Botafogo fica, né? A torcida e o técnico ali também não estão se dando muito bem, né? A questão do técnico foi uma questão polêmica, não? O Renato Paiva não teve um trabalho no Bahia que não foi nada bem, né? E o Botafogo escolheu. Não sei se o Renato Paiva ele ainda não mostrou ser um cara que tem nível, né? Mas o Arthur Jorge também não tinha mostrado, né? Então até aí vamos, né, dar o benefício da dúvida para o treinador, mas a realidade é que a torcida não está com essa paciência toda, não. A torcida do Botafogo ela tem essa fama de ser meio corneta, assim, né? Meio corneta com o time. E já está xingando o técnico, já tudo. E realmente o nível de jogo não apareceu, né? Começou muito bem contra o Palmeiras, só que aí foi bem contra o Juventude, aí contra o Red Bull já se complicou, e esse jogo contra o São Paulo é um pouquinho preocupante aí, porque foi em casa, né? Então vamos ver essa recuperação. O Botafogo tem que se recuperar aí, né? Para continuar ali, vislumbrar uma briga pelo título, né? Senão vai ter que olhar um pouquinho mais para baixo. Outro jogo esse, com demissão, demitimos mais um treinador. Aqui a gente não dá boi. E aí esse inclusive, né? Foi uma demissão ali com requintes, né? Corinthians 0, Fluminense 2. Né? Vou começar falando pelo Fluminense, porque vem mais uma vitória, né? Então o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense, 3 vitórias seguidas, né? O Fluminense deu uma resposta muito boa. É um time ali, foi um jogo que o Corinthians conseguiu, né? Quem vê os melhores momentos ali, aí o Corinthians criou bem mais. E o Fluminense basicamente criou 2 chances. Um chute de longe do René, que pegou muito bem na bola, né? Aí eu deixo para vocês ver se o goleiro podia ter feito coisa melhor ou não. E aí teve um pênalti também do Martins. Martins às vezes é um pouco afobado, né? Ele comete alguns pênaltis, toma uns cartões. Talvez cometeu o pênalti e aí o Fluminense foi e conseguiu, né, fazer o 2-0. Fora isso, as outras chances foram mais do Corinthians mesmo. Corinthians que sempre tem um volume muito bom, principalmente quando joga em casa. Teve o volume, mas não concluiu. Depois de tomar o primeiro gol, aí também o time deu uma desanimada e acabou que o treinador Ramon Dias foi demitido, mais um treinador demitido. 21 dias de vencer o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, assim, não é o Paulistão, né, que a gente analisa só. Ah, Paulistão, às vezes pega um monte de time pequeno, lá e você ganha. Não, ganhou do Palmeiras em 2 jogos, vencendo no Allianz Parque. Então, assim, conseguiu. Ah, tudo que você. Ah, teve problema na pré-Libertadores, teve um monte de problema. Mas ali, cara, foi a redenção, foi aquele jogo ali. Então, tudo aquilo ali que ele tava em débito, pagou e deu gorjeta ainda, ali contra o Palmeiras. Porém, né, o Corinthians está numa questão política muito complicada. Inclusive, foi por isso que a gente não colocou o Corinthians brigando pelo título do campeonato, pela questão política. Então, questão política complicada, demitiu o treinador. Né, vamos ver para que caminho que vai o Corinthians, né? Mas o Corinthians longe assim de estar num nível muito abaixo, né? Teve esse resultado aqui que talvez foi o resultado ruim e a gente viu muito. Ia ser muito porque não tem o goleiro. Né? Então, eu falei que ia deixar para vocês falar, mas eu não me contive. Né? Então, o Corinthians, 2 jogos que perdeu, os últimos 2, 3 gols de chute no meio do campo ali. Né? O cara chuta, na onde chuta, a bola entra no gol. Então, assim, o Corinthians não se preparou nessa questão para a Série A. Né? O goleiro não mostrou, já jogou a Série A do ano passado, não mostrou nível, tá jogando de novo, não tá mostrando nível, tá assim. Né, claro que os goleiros evoluem, né? É um goleiro jovem, ele tá acabando com a carreira dele, é um goleiro promissor, foi goleiro de seleção brasileira, né? Então, assim, é uma aposta que é possível, mas não pode ser a única opção do Corinthians, né? Porque senão
cara, acho que onde chuta entra e fica complicado pro Corinthians. E vamos ver aí com o novo treinador como é que vai ser, né? Essa questão já vai jogar com o interino agora na próxima rodada. Né? Então o Corinthians tem que se reabilitar, porque foi uma derrota sentida aí pro Fluminense. Enquanto o Fluminense ele é um time que ele tá jogando ali, não só pontuando mais do que foi ali que a gente previu, mas está jogando mais. Então, se você olhar o nível do Fluminense, não deve para nenhum time ali da parte de cima, né? Dos times que brigam pela Libertadores. Claro, se for olhar para o Flamengo, Palmeiras, para o Inter, o Fluminense está abaixo, mas para os outros times ali, o Fluminense não está devendo nada. Então, assim, é um time que ele pode muito bem. É claro que o campeonato é muito longo, né? Talvez o elenco possa pesar, a idade dos jogadores ele possa pesar, né? A gente colocou isso na previsão, mas assim, o Fluminense começa muito bem o campeonato, parabéns para o Fluminense, né? Como teve a mudança, né, de Mano, quando a gente fez a tier list, era Mano Menezes, agora é Renato Gaúcho, a gente viu uma mudança significativa no Fluminense, a ponto, né, de talvez seja o primeiro time que a gente mude, né? Ou pode ser que a gente mude um outro time, só que para baixo, né? Que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi a Santos e tomou 2-0 aí. Craque do jogo, José Rivaldo, só para você sentir o drama do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu de 2-0, né? Então o Atlético Mineiro, além de não conseguir os resultados, não vem jogando absolutamente nada. E assim, as mudanças que vêm sendo feitas, elas não vêm surtindo efeito, né? Então assim, o Cuca ele tem que começar a ter um senso de urgência aí, né? Talvez tentar mudar uma coisa mais drástica mesmo, porque senão vão trocar ele, rapaz. Não conta pra ele, mas se o time não ganhar de ninguém, vai ficar ruim pra ele. Porque assim, não tá tendo resposta, né? O Atlético Mineiro tá sendo presa fácil. Conseguiu 2 pontos no campeonato, 2 empates em casa contra o São Paulo, esfacelado, e contra o Vitória, né? Então, assim, e aí, sabe, quando saiu, perdeu do Grêmio, perdeu do Santos. Na derrota do Grêmio você até viu um futebol, nessa do Santos já vê um time já que tá desanimado ali, que desiste, né? Então, assim, isso não são características boas aí para o Atlético. Tá bem distante ali da briga pela Libertadores. Tem que jogar bem mais e vai ter que recuperar esses pontos, né? Então, assim, tá assim, uma largada ruim, né? Do Atlético. Quando o time larga mal é complicado, né? Nesse campeonato, quando você larga mal, às vezes até você sai da briga, né? Você começa a brigar mais embaixo ali. O Atlético não tem a Libertadores, então deveria estar se concentrando nesse campeonato. Porém, parece que a Sul-Americana, né? Não sei por que mexe com o Atlético, né? O time do tamanho do Atlético. Mas é o que está acontecendo, então. O Atlético não está jogando bem, na verdade, campeonatos nenhum, né, rapaziada? E em relação ao Santos, teve a mudança do treinador, né? Saiu, entrou o César Sampaio ali, interino, né? O César Sampaio, pô, jogador espetacular, né? Ele teve uma carreira sensacional, é um cara que tem uma cabeça diferenciada, né? Assim, trabalhou com grandes treinadores, tem tudo para ser um grande treinador, né? Agora, talvez precise um pouco mais de bagagem, eu não sei, a gente nunca sabe, né? Aqui no futebol é assim. O Felipe Luiz já estreou, já. O Felipe Luiz foi técnico sub-20 do Flamengo, mas já estreou, sendo campeão da Copa do Brasil, botando ali treinador experiente no bolso, né? Vamos ver o César Sampaio se ele vai ter oportunidade. Mas assim, é com certeza um nome promissor, né? A gente que tem dessa geração em 98, a gente tem poucos ali que viraram treinadores, né? Então, assim, muito legal que o César Sampaio tá virando treinador e a gente torce muito aí. Sem dúvida, um cara de outro nível, assim, um cara que tem uma cabeça diferenciada, não é um cara qualquer, não. No trato, ele é impecável, né? Ninguém tem o que falar dele. E também, futebolisticamente, um cara muito inteligente aí, trabalhou com o Tite, vamos ver, né? Um cara promissor. Agora, o Santos vai ter que ver se tem a bagagem, né, para poder ser o treinador do Santos. Vamos ver, mas conseguiu um grande resultado, fez algumas mudanças ali, na simplificada, né, aquela famosa simplificada. Tem a volta de Neymar Júnior, que se lesiona, né, uma lesão nova aí para o Neymar, aquele músculo que ninguém conhece, né, tal de. Nem lembro o nome do músculo aí, depois vocês veem aí, dá uma olhada em outro site aí que vocês vão saber o músculo, mas assim, infelizmente, né? Tá competindo com o Denis ali, tempo de natividade, né? O Neymar. Mas, assim, vamos torcer, né? A gente não critica ninguém que se lesiona aqui nesse canal, não tem isso. A gente só torce para ver o Neymar saudável, poder jogar novamente.
Acho que o Neymar, acho que o mais importante é ele voltar a jogar, né? Vamos parar de pôr pressão aí. Vamos só apreciar, né? O craque Neymar, ele precisa estar jogando. Se ele não está jogando, o que ele faz? Ele, né, tem problemas ali extraconjugais ali, podemos colocar assim. Né, vai participar ali de outros campeonatos, outros eventos. É sempre notícia ruim, né? Então a gente precisa do Neymar jogando, né? Para poder, né? Claro, quanto menos joga o Neymar, mais o Léo Dias fica rico, né? Tem essa proporção. Porém, né, a gente que gosta do futebol, a gente torce aí pela volta do Neymar Júnior, craque Neymar Júnior. E o Santos finalmente conseguiu um bom resultado. Né? Vamos salientar isso também, né? Pelo Santos que, né, se mostrou aí no campeonato, mostrou seu poder, e principalmente ali o poder da Vila Belmiro, né, que já deu para o Santos uma virada. É que assim, o time era realmente tão limitado ali na parte estratégica que tomou um gol inacreditável, e agora volta para a Vila e ganha bem do Atlético, mostra sua força. É bom salientar o elenco do Santos, né, pode ter alguma limitação, mas você vê que é um time ali bem esforçado, ali, um time que mudou o perfil daquele time que caiu, né, virou um time diferente. Acho que muito na batuta do Gil e do Neymar, ali também o João Schmidt Pituca, acho que esses caras assim são bem comprometidos e acho que eles carregam ali a rapaziada que chegou agora, né? O Santos está de parabéns também, conseguiu um grande resultado aí, não tinha tido a melhor largada, mas já, né, se acerta aí pensando no campeonato. Outro jogo ali de um time que está brigando pela Libertadores foi Vitória e Fortaleza. Vitória foi lá e conseguiu mostrar a sua categoria e venceu o Fortaleza. Um jogo muito difícil. Fortaleza não é um time que briga ali pela Libertadores. Vitória é um time que briga para não cair. Não teve um bom start ali de campeonato, né? Teve a melhor tabela também, né? Teve essa questão, mas teve uma derrota muito dura, né, na primeira rodada contra o Juventude, e aí consegue alguns pontos contra o Fortaleza, né, pontos muito bem-vindos aí, porque o Vitória, né, como você não começa bem, aí é aquele negócio, né, o time não começa bem. Os dirigentes, geralmente, ali, a maioria é ruim. O cara vai lá faz o quê? Manda o técnico embora, contrata o Jair Ventura. E aí você, né, fica naquela, né? Você não anda para lugar nenhum. Tá, assim, o Vitória tem um grande treinador que é o Carpini, e é muito importante, né, que consiga os resultados, né, se mantenha ali bem, porque senão pode vir aí qualquer coisa aí, a gente nunca sabe. Né, o Vitória que fez um bom campeonato baiano, foi vice-campeão, mas apertou o Bahia. Né, o time que tinha feito um bom campeonato brasileiro passado, um campeonato bem seguro. Ele não começa muito bem, mas, né, consegue essa vitória muito importante, né? Bom jogo do Vitória. Ali ó, as contratações apareceram ali, resolveram o jogo. Né, o Mateuzinho gol aí, né? Que a gente. Quem vê o futebol simples vai anotando aí os gols do campeonato. E Mateuzinho, que golaço, hein, meu amigo? Que categoria, hein? Nossa, que tempo de bola. Se eu vou chutar uma bola dessa, meu Deus do céu, a bola bate no chão e bate na minha cara. Então, assim, Mateuzinho, craque, craque, gol de craque. Parabéns pro Mateuzinho aí. Mais um aí que fica pros gols do campeonato, né? E ó, aí você vê quantos gols que tem aí, né, rapaziada, que a gente tá, né? Que nível legal que a gente tá vendo, né? Estamos vendo bom futebol, né? Então, assim, sem dúvida, é o melhor campeonato do mundo para vocês aí, não tem nem dúvida. Não tem a melhor embalagem, não tem ali. Muita coisa que a gente podia melhorar, né? Mas, pô, não dá para comparar. Se quer ver campeonato, o Campeonato Brasileiro é o melhor. Né? A gente vê, por exemplo, o Vitória ganhar do Fortaleza, a dificuldade que é ganhar do Vitória lá no Barradão. Então, assim, é um time que está brigando pelo rebaixamento. Mas, ó, ganhou do Fortaleza. Então, parabéns pro Vitória. Grande vitória do Vitória. Que é isso, hein? Vamos agora para Ceará e Vasco. Jogo aí também, que esse foi o primeiro jogo da rodada, né? Foi o jogo de terça-feira. Então, a rodada teve um jogo terça, 8 na quarta e um jogo quinta. Então, esse foi o jogo de terça, Ceará e Vasco. Grande jogo, uma grande vitória do Ceará, né? O Vasco não, dessa vez não foi com o time reserva fora de casa, mas não levou o Felipe Coutinho e acabou sofrendo aí a derrota, né, pro Ceará. Né? O jogo foi 2-1, na verdade, né? 2-1 Ceará. Um gol ali que você pode ver uma questão de impedimento e tudo, mas o Ceará conseguiu fazer 2-0 bem. E o Vasco, né, ali naquela estratégia tradicional, do cruzamento na área, o Ceará foi muito bem preparado para isso. Então, assim, você vê que tem um treinador, né, que é o que a gente falou do Carille, que é um jogo bem ali voltado para esse cruzamento para o Verratti,
E o outro lado, o treinador assistiu isso, foi lá e conseguiu travar, né? Então parabéns aos zagueiros, apesar desse um gol ter sido do Verratti de cabeça, o Ceará conseguiu travar bem o Vasco e utilizou ali, né, principalmente a falha defensiva ali, as falhas defensivas do Vasco, né, que assim, né, tem que, aí não é culpa muito do treinador, né, rapaz, tem que ficar bravo aí mais com o zagueirão ali, que custou muito caro e tá, né? O João Vitor precisa jogar mais, né, rapaziada? Porque para ser o líder da zaga do Vasco ali, igual ele precisa ser, igual ele foi contratado para ser, ele não tá sendo aí, ramelou, entregou 1-0. Né, o Pedro Raul ainda fez mais um gol, bela jogada, né? Belo cruzamento do Galeano, o Matheus ali ajeitou, e o Pedro Raul, segunda trave, lei do ex, né? Por quem não sabia que o Pedro Raul ia fazer gol esse jogo? Todo mundo sabia, rapaz. Essa é a verdade. Todo mundo sabia. Pedro Raul. Então, assim, o Pedro Raul se mostrando que nesses times menores, que ele é um grande centroavante para esses times. Então, assim, se ele não está tendo dificuldade nos grandes times, por enquanto, que eu acho que também o cara pode amadurecer também e mudar isso, isso aí não é nada, mas nos times melhores aí, Pedro Raul é sinônimo de gol, 2 gols para ele, né? Foi o craque do jogo. O Vasco empatou no final, conseguiu ali, né, ter até chances ali para poder diminuir no final, teve chance para empatar, mas o Ceará ficou, né, com a vitória. Ruim para o Vasco, né? Acho que o empate pelo menos seria um resultado bom para o Vasco. Agora para o Ceará consegue, né, fazer esses 3 pontos. O Ceará começou empatando o campeonato, um bom empate contra o Red Bull, que já venceu jogos importantes, né? Tinha acabado de perder para o Juventude, é verdade, no confronto direto, mas aí consegue bons pontos contra o Vasco, então é uma ótima saída também. Inclusive está no G4 momentaneamente, né? Parabéns para o Ceará, né, que é um time que veio da Série B, então vai ter essa briga para não cair e ter uma boa largada, né? Então você vê que a briga para não cair, todo mundo largou bem, né? Então, né, vai ser realmente, provavelmente, o campeonato achatado, né? A gente, né, provavelmente quem não cair vai para a Libertadores. É basicamente isso é o campeonato. E para finalizar, né, Páscoa aí chegando. Então, o Mirassol deu presente para vocês, né? Reinaldo e Daniel Borges, quem diria, cada um com 2 gols, meteram chocolate no Grêmio, 4-1 no Grêmio, e demitiu o treinador. Então, demitimos mais um, rapaziada. Gustavo Quinteiros demitido também do Grêmio. Vamos ver para onde vai o Grêmio, né? Que realmente não vem jogando absolutamente nada, na verdade é essa. O Grêmio é um grande time aí, mas não encaixou no Gaúcho, não encaixou em lugar nenhum e demitiu o treinador. Vamos ver o caminho que vai o Grêmio, né? Para a gente poder ver qual que vai ser o futuro, né? Nem tem muito o que falar, mesmo que o que falar do Grêmio é isso, né? O futebol muito pobre, né? Com certeza insuficiente aí para o Grêmio conseguir seus objetivos, né? Um objetivo de tranquilidade, ainda visto que os outros times começaram, né? Os times de baixo eles começaram com boas largadas, assim o Grêmio já vislumbrava ali talvez brigar para não cair, achou melhor uma troca de comando, talvez eu acho que pode funcionar. Né? Enquanto o Mirassol vem surpreendendo muito, né? O Mirassol vem conseguindo ótimos resultados. Então consegue ganhar em casa, conseguiu um empate fora contra o Bahia. Né? Então o Mirassol vem muito bem aí. Conseguiu empatar com o Fortaleza também. Então, assim, para um time que vem fazer um campeonato sem nenhuma pretensão, o Mirassol larga bem também, né? Então, assim, parabéns pro Mirassol. É um time que é um clube, né? Com uma estrutura bacana, trouxe alguns jogadores interessantes. Eu acho que a tendência realmente do Mirassol é o rebaixamento, mas assim, começa muito bem, né? Demitindo o treinador aí, jogadores querendo aparecer, né, para poder ficar na Série A no ano que vem também. Então, assim, é um time que a gente não dava nenhum valor e agora a gente vai dar algum valor pro Mirassol aí, talvez, né? Vamos acompanhar o Mirassol. E, aliás, é um time que joga um futebol bem agradável. A gente tem que colocar isso, né? Porque muitas vezes esse time igual o Mirassol, ele vem para jogar aquele não futebol, né? Contrata aquele técnico da retranca, fica naquela retranca, aquela coisa horrorosa. E o Mirassol foi para outro caminho, tanto no Paulista quanto agora no Brasileiro. É um time bem solto, né? Jogadores que fluem bastante, de bom passe, boa movimentação. É um time que defensivamente talvez ali não tem muita solidez, mas é um time que não tem medo, não, rapaziada. Então, assim, jogo do Mirassol geralmente é jogo bom também. Vai ser mais um time aí, né? Vários times aí que a gente fala que vê jogo, ó, Inter,
muito bom. O Palmeiras é o time do pacto aí, né? Então não adianta torcer contra. Se torcer contra o Palmeiras vai ganhar. Não tem como. Não tem jeito. Red Bull faz jogos interessantes, Sport começou fazendo um jogo interessante no começo do campeonato, Cruzeiro ressurgiu, tem que ver, o Flamengo dando show, né? Então, assim, vários jogos aí, né? Pô, vários times jogando muito bem, e o Mirassol é um jogo legal também, o Santos é um time que ataca bastante, o Mirassol é um time também muito interessante, faz jogo bom, então o Brasileirão tá imperdível, e Brasileirão no futebol simples, rapaziada. Então, aquilo lá, quem gostou aí já deixa o like, né? Dá o like pra gente aí, importante, né? E quem não concorda aí, comenta, né? Se alguma coisa passou que vocês acham importante, comenta que vai complementando o nosso vídeo. Tá bom, rapaziada? Então, vocês comentem também quem volta antes, Denis ou Neymar. Aí é difícil. Aí o pessoal aí é complicado, é muita inatividade. Abraço, rapaziada. Tamo junto.